Boa noite a todos e todas. Mais um dia de fim de aula aqui para mim, né? Eu tô usando esse microfone aqui, maneirinho, né? Isso aqui foi uma dica da minha amiga, minha aluna Crislane. Crislane deu a dica que o áudio não tava ficando legal. E aí, por conta do áudio não estar ficando bom, eu dei uma adequada aqui com esse fone. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que hoje eu estou encerrando um conteúdo de locução. Então, nessa gravação, eu deixo claro para vocês que tá aqui a anotação do conteúdo. Sempre anoto, faço minhas anotações. Por isso que eu olho para baixo de vez em quando, para eu enxergar a minha anotaçãozinha. E nesse curso de locução, eu já tive outras turmas de locução, essa foi um pouquinho diferente. Por que foi um pouquinho diferente? Porque a formação agora ela tem a tecnologia mais avançada. O que acontece conosco, professores? Como a gente vem de uma outra época, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre fazendo com que os conteúdos eles cheguem de uma forma mais atualizada para o aluno também. Por exemplo, a gente fala de educação à distância, não é o que eu tenho que falar hoje, mas é como eu trabalho hoje à distância. Antigamente eu montava as turmas, até pretendo voltar a fazer isso. Eu montava as turmas e eu ia atendendo as turmas com 20, 30 alunos, 40 alunos, já cheguei a ter mais de 40 alunos em turmas minhas. Hoje não, hoje a locução ela tem um conteúdo muito rico na internet. Eu acho isso muito legal e eu trabalho com a riqueza desse conteúdo que nos é disponibilizado. Além disso, nós temos a tecnologia ao alcance de todos. Então, através do celular, você tem seu notebook, você tem seu PC e você consegue fazer essas integrações com o que há de mais moderno. Mas algumas coisas não mudam. Como, por exemplo, a questão da voz. Estou botando meu papel aqui atrás da câmera para eu ler. Mas a voz, a fala e a dicção são fatores importantes para um locutor. Voz natural. Normalmente os locutores trabalham a voz para alcançar um maior grave, para alcançar um som mais aveludado. Todas essas são técnicas que são implementadas durante a formação e a vivência na comunicação. Isso é muito comum, mas a gente entende que dentro de voz a gente tem tonalidade, intensidade, timbre, inflexão, interpretação. Tudo isso sai na voz. E aí assim, eu falo com a minha voz normal. A não ser que eu tenha que de repente fazer uma divulgação em um veículo e aí eu sou obrigado a transformar a minha voz, descendo o tom, tipo desci uma oitava aqui para vocês verem. E a fala técnica ela é diferente da fala comum. Então, assim, ambiente familiar, nós temos um tipo de fala. E quando nós vamos para um ambiente de uma fala técnica, de uma fala profissional, aí é claro que vamos ter uma influência principalmente na parte da dicção, que é a articulação, a movimentação dos órgãos,
lábios, língua, dente, palato, tudo influenciando. Bom, falei um pouco de vinheta. Vinheta é aquela abertura que nós temos. Deixa eu olhar para o tempo para me controlar, falo pra caramba. A vinheta é aquele conteúdo que nós temos na abertura, né, de qualquer apresentação. Isso acontece nas rádios, Super Rádio Tupi, é a vinheta da Tupi. Humor também acontece isso, João Canabrava, tinha o João, né? Jornal Nacional, aí vinha o Jornal Nacional, enfim. Então, assim, essas são funções que vêm abrindo a fala de um locutor no ar, né? De uma apresentação. E os programas que são feitos, eles são diversos. O locutor ele pode trabalhar em uma linha muito vasta de locução, inclusive na função de mestre de cerimônia, que é uma função que é comumente exercida pelo locutor. Ele vai falar de acordo com o evento que ele esteja ali apresentando, tá? É claro, tem alguns detalhes que tem que ser destacados. Quando você atua como mestre de cerimônia, você tem uma responsabilidade de conhecer bem o evento, de conhecer a liturgia que vai ser conduzida no evento, enfim. Assim, o mestre de cerimônia dentro do curso de locutor, ele aprende desde a forma como ele vai se apresentar, se vestir, cabelo, barba, sapato, tem toda uma preparação para que a cerimônia ela atinja o seu objetivo. E o mestre de cerimônia, ele é o principal responsável para que essa cerimônia dê certo. Não só na questão litúrgica, mas também na questão organizacional. É muito importante, então, e aí durante o curso a gente bate bastante nessa tecla, embora seja um curso curto, foi um curso de 60 horas para profissionais em locução, mas a ideia foi justamente trazer a memória, o que muitos durante a profissão esquecem, e também divulgar as novas tendências, sem esquecer da história da rádio, né? Assim, do grande Roquete Pinto, que tem uma briguinha aí entre Pernambuco e Rio de Janeiro, mas aí cada um vai escolher lá na história do rádio qual a melhor forma de você defender aquilo que você acredita. Mas, além disso, a gente tem aí a oratória, que é uma parte importante. Por que é importante? Porque nós falamos em público. Então, assim, desde a nossa abordagem da abertura dentro da rádio, dentro de uma programação, ou dentro de uma locução dirigida que não seja uma locução de rádio, mas uma locução de cerimonial, ou uma locução de palestra, assim, a fala, ela é muito importante porque ela precisa ter princípio, meio e fim. Então, dentro disso, é que automaticamente se destaca a questão de não se ter vergonha de falar em público. Mas para você não ter do que se envergonhar, você tem que ter domínio sobre o que você vai estar fazendo. Eu vou anunciar um produto em uma perfumaria. Você vai anunciar um produto, um grupo de produtos numa perfumaria, você vai buscar informações sobre aquele produto. Informações sobre aquela empresa que você vai estar representando. E aí, meu tempo é curto, eu termino falando aqui de empreendedorismo na comunicação, que é importante. Você precisa saber
onde você vai ganhar dinheiro com comunicação. Tem um monte de gente que se forma em um monte de coisa, pega a certificação, o diploma, o documento de habilitação, guarda na gaveta e não faz nada com isso. Concluo minha fala dizendo para você o seguinte: você tem que ter estratégia de trabalho. Isso que é importante, porque o melhor do resultado está em você ter satisfação. Tem muita gente que trabalha em coisas que não os satisfazem, que não os deixam à vontade. Então, assim, dentro do contexto de locução, não importa se você trabalha numa locução de uma empresa pequena, tipo uma perfumaria de bairro, ou uma farmácia, uma drogaria, ou se você trabalha em uma grande rede. O que importa é que você tenha visão de empreendedorismo. Você tem que fazer aquilo que você desenvolve dar certo. Dar certo. Então, eu estava falando na aula, inclusive, que eu tenho meu próprio equipamento de som, invisto, sempre investi no meu equipamento, justamente para quê? Para que o meu trabalho ele tenha um valor justo e dentro desse valor justo eu consiga obter, primeiro, a autossuficiência, que é o sustento. Segundo, a proficiência, que é a condição de avançar dentro da minha especialidade e aprofundar meus estudos, minhas pesquisas e meu conhecimento. E terceiro, satisfação pessoal. Você tem que estar bem com aquilo que você faz, porque quem faz o que gosta vive de férias. Então é isso, tempo batido, não vou passar. Obrigado por me ouvir. Curta, compartilhe, estamos juntos, o trabalho não para.